Master, e agora? Falência do Banco Master. Você tinha dinheiro investido nessa instituição financeira? É o tema de hoje e se você não tem, parabéns para você, mas eu sugiro que você assista até o final o nosso conteúdo, porque vamos trazer informações importantes para você. Eu sou a professora Rosana Corales e você está aqui no Instituto Excelência no Bolso, canal que investe em você. Essa é a primeira vez aqui no canal, então não deixe de se inscrever e acionar aquele sininho das notificações para ser avisado de cada novo conteúdo e assim poder dar plano ao seu projeto de investidor. Então vamos lá. Terça-feira da semana começou quente. Banco Master disse que ficou sabendo pela mídia especializada que o Banco Central interviu, né, e colocou o banco em processamento extrajudicial. Então, o que isso, né, significa para nós? Eu tô achando que tem um poste aqui do meu lado toda hora, gente. Bom, então, eis o Banco Master, né? Então, a gente trouxe essa foto para vocês, mas o que as manchetes traziam, né? Então, assim, determina a liquidação extrajudicial do Banco Master. E a medida ocorreu quando o Banco Central encerrou as atividades do banco que não tem mais condições de operar. Não é operação cirúrgica, gente. A instituição, ela faz transações financeiras. Então, é simplesmente isso. E essa falência foi devido ao alto custo da captação de recursos de investimentos arriscados. E para você, né? Então, o que significa essa liquidação, né? Então, essa falência, ela veio porque o banco, né, no caso central, ele estava de olho ao que estava acontecendo já há alguns meses atrás. Também tivemos conteúdo sobre ele aqui no canal. E trazemos não a notícia em si, mas principalmente o que você, investidor, deve ter conhecimento para que você não seja pego de surpresa. Então, vamos lá. Primeira coisa, a liquidação extrajudicial ocorre quando o Banco Central encerra as atividades do banco, que não tem mais condições de fazer as operações. Um liquidante assume o controle, fecha todas as operações, vende os bens e paga os credores na ordem prevista em lei. Isso é uma segurança que nós temos no nosso sistema bancário. Por sua vez, até extinguir a instituição. Nessa fase, as operações são finalizadas e o banco deixa de integrar o sistema nacional. Então, se hoje você é um dos que tinha, né, era correntista daquele banco, já não tem mais Pix, já não tem como você retirar dinheiro, enfim, acabou, né? Liquidou. Isso significa liquidação. Bom, bora lá. E eu com isso? Então, o Banco Master já enfrentava o risco da falência devido ao alto custo de captação e a investimentos considerados arriscados. O caso mais conhecido, e aqui a gente deu, né, uma diferença na emissão aqui, ó. O mais conhecido era a emissão dos títulos de renda fixa. E quais títulos eram esses? Os nossos queridos CDBs, que pagavam até 40% acima da taxa média que estava no mercado. Bom, então grave bem isso, tá? O CDB, o que é? É você emprestar dinheiro para o banco e o banco te pagar depois com juros. Então, 40% a mais. Então, como que era a oferta do Banco Master? Nível do risco do investimento. Então, isso é uma das coisas que a gente fala naquele tripé dos investimentos, que já tem um vídeo bacana aqui no canal sobre esse tema, mas que eu queria relembrar você. E se você é o primeiro aqui no canal, primeira vez assistindo um vídeo, então saiba você que existe, vamos dizer, intensidades de risco nos investimentos. Tem o baixo ou moderado, o médio e o alto. Quando você vai investir o seu dinheiro em algum tipo de ativo, primeira coisa que o banco, a instituição tem que saber, qual é o perfil desse investidor.
perfil dele é conservador, é moderado, é arrojado? Por quê? Porque o que ele for investir tem que ser de acordo com o perfil dele. Isso é o básico. Então, o que aconteceu? O Banco Master oferecia investimentos que pareciam simples, né, e seguros, iguais aos que qualquer banco oferece. Isso é o que parecia. Mas, na prática, os títulos financeiros deles estavam ligados a operações muito mais arriscadas nos bastidores. Então, isso foi o grande problema. Bom, então o risco comunicado era que o CDB era um CDB comum, com um baixo risco de investimento. Então, veja lá, você olhando, nossa, esse CDB aqui está me pagando 40% a mais, quase 50% a mais do que todos os outros que estão aqui, né? A feira. A feira fala naquela banquinha lá, o abacaxi está mais em conta do que em toda a feira. É lógico que você vai querer aquele abacaxi. Se ele é doce, maduro, gostoso, por que não? Só que, na real, não era bem assim. Produto vendido como simples, mas tinha uma alta complexidade. Então, não era de baixo risco. Inadequação ao perfil do risco do cliente. Aquilo que a gente sempre insiste com vocês aqui. Qual é o seu perfil de investidor? Você já sabe? Me deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Falta de transparência sobre para onde ia esse recurso, né? Quer dizer, você está aplicando isso e para onde que ele vai? Né? Então, uma vez me perguntaram, você acha legal caixinha disso, caixinha daquilo, né? Começou as caixinhas, o Nubank começou e é caixinha para tudo que é lado. Gente, depende da caixinha. Essa caixinha tem o quê? Né? Tem CRI, tem CRA, tem LCI, tem CDB, que raios que tem nessa caixinha? É uma caixinha lá da instituição XY, só que eu não sei. Então, se eu não sei, eu não ponho dinheiro onde eu não sei. Então, isso é simples, tá? Então, assim, se você tem uma caixinha, vai lá olhar aonde que está sendo aplicado, né, aquele seu dinheiro investido naquela instituição. Bom, então, o que nós devemos considerar? E isso aqui é o momento pico dessa aula, gente. Bora aí, anota no caderninho. Desconfie do que aparece muito atrativo no mercado. Gente, isso é normal, na vida do dia a dia, uma coisa assim. Por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma pessoa, ela falou assim, gente, você já viu que todo mundo acredita nas bets que você vai ganhar, né? A bancada lá, eu estou investindo tanto, ganhei na primeira, ganhei na segunda e ganhei na terceira. Então eu sempre vou ganhar. Gente, lógico que não. Quem que faz uma casa de aposta para sempre os ganhadores, os jogadores ganharem? Gente, muita inocência. Então, fica ligado, né? Então, desconfie do que aparece muito atrativo. Antes, estude a instituição. A gente já teve momentos aqui que a gente trouxe para vocês o Banco Data, o site do Banco Data, aonde aparecem as informações das instituições financeiras. Lá você vai ver qual é o índice de Basileia, o quanto que ela está alavancada ou não. Bom, percentual que irá investir e como está a sua alocação na carteira. Porque, logicamente, eu não estou falando, se você é a primeira vez no canal, se você tem um investimento só, né? Comprei lá o CDB, sei lá, do Inter, do Toro, enfim, de qualquer instituição. Você comprou o CDB, você só tem esse CDB? Então, peraí. Comecemos pelo mais seguro, Tesouro Selic, né? Por quê? Porque o Tesouro, ele tem ampla cobertura. Aí vem os espertinhos e falam assim, Rosana, você sabe que tem o FGC, né? Eu sei que tem o FGC. Então, o que é o FGC, né? Então, quais são os passos dos investidores agora? Então, agora, nesse momento, né, o liquidante passa a identificar os ativos do Banco Master, como imóveis, recursos em caixa, carteira de crédito, até tudo que tiver money. Paralelamente, ele deve mapear dívidas, que incluem obrigações trabalhistas, tributos e tal. Somente após essa fase é iniciada a venda dos bens para o pagamento dos credores. Então, gente, tem uma ordem. Isso é muito bacana, isso traz muita tranquilidade. Bom, vamos acionar o FGC. Então, pessoas físicas devem usar o aplicativo. Então, você vai lá na lojinha do Play Store e abaixa o aplicativo do
FGC. Após realizar o cadastro básico, é necessário solicitar o pagamento da garantia. Então, você tem dinheiro até 250 mil? Perfeito! Ele não vai cair na sua conta assim do nada. Você vai ter que abaixar o aplicativo, fazer um cadastro simples, colocar seu nome, né? Tudo que ele estiver lá perguntando e aguardar. Pessoa jurídica deve fazer o pedido diretamente pelo site da instituição. Próximo passo dos investidores. Após o cadastro, de 48 horas, vai se dizer o que você deve fazer. E ainda assim pode variar de 14 a 40 dias o pagamento dele. E se eu não tiver, né? Se eu tiver mais de 250 mil investidos naquela instituição, gente, infelizmente, você vai entrar numa fila de espera, porque o FGC vai cobrir até 250 mil e ponto final. É sempre assim. Mas o que eu trago para você, isso é o mais importante. Você sabe diversificar o seu investimento em várias instituições? Porque isso é essencial. E o principal que eu falei antes lá, você tem que saber qual é a saúde financeira da instituição que você está se cadastrando, colocando o seu dinheiro, e é saber exatamente se esse CDB está sendo aplicado aonde. A gente já sabe nesse momento, né, que houve fraude, né, teve um mapeamento e tudo, mas o que me interessa é saber de você. Você, ao investir num CDB, seja ele qual for, você sabe quem é a instituição? Qual é a saúde financeira dessa instituição? Você sabe que esse ativo está aplicado em qual tipo de ativo? É um CRI? É dívida? É fundo imobiliário? É título público? O que ele está investido? E, por fim, se você tem uma segurança, porque caso aconteça alguma coisa aqui com esse CDB, você tem outros meios com outros ativos em outros lugares. Espero que tenha servido para você e me deixa aqui no comentário se você foi, né, um correntista do Banco Master. Valeu, até a próxima!